Aí, começou a gravar. Então, pessoal, esse é o trabalho 2 nosso de OAC. Nele a gente vai fazer, basicamente, vai passar pela implementação do processador Uniciclo. Então, a gente pode passar o slide. Eu sou o João Magno Lourenço. A gente vai começar aí pela questão 1.1, né, na análise da implementação desse arquivo aí. Esse arquivo aí, ele é basicamente o nosso test bench. Aí pode passar de slide. Então, qual que é aqui o objetivo principal é o seguinte: esse código é o test bench, como eu falei, a gente roda ele para ver se o processador que a gente montou, ou a parte que já está montada, se ela não vai quebrar e se ela faz as contas certas, né? Então, ele é feito para meio que exercitar os componentes do processador. Então, ele testa ali, ele tem alguns valores que ele deixa de armadilha para ver como que o processador vai se comportar. Então, ele joga um valor muito grande, um valor positivo, um valor negativo, meio para testar como é que rola aí o desempenho do processador. Aí, sobre as instruções testadas, a gente não deixou nenhuma de fora. A gente pegou aquele cardápio que tem no guia do laboratório, né, na especificação do laboratório, e testou uma por uma. Então, tem instrução de todo tipo aí. Tem tipo R, tipo I, tipo S, tipo B, tipo J, tipo U. Aí eu tenho o teste da ULA, que aqui é onde a mágica acontece, né? A gente joga os números positivos e negativos na ULA, que nem eu falei, para ver se ela consegue fazer as contas de verdade, e especialmente as comparações com o set less than, né? A instrução SLT. E também tem o teste de imediatos. O ADD a gente usou para carregar valores pequenos, tipo, sei lá, 127, e o LOI é um truque para carregar um endereço de memória de 32 bits. Então, ele não caberia numa instrução só, então precisa dessa instrução LOI. Que mais? O LOI, ele é tipo a parte central do endereçamento, né, o truque que a gente usa aí. E é isso, pode passar de slide. Então, para o teste de controle de fluxo, o que a gente fez aí? O B aqui é como se fosse o if do nosso processador, né? Então, a gente força uma condição que ele tem que pular, e para ver se ele realmente pula e se ele não executava a linha errada do código. É isso o teste dele. Já no teste de acesso à memória, não adianta, assim, não dá para processar se não dá para salvar o dado, né? Então a gente testou o LW para ler um dado que já está na memória e o SW para escrever um novo valor e ler de volta para ver se ele está lá. E é isso, esse teste de fluxo de acesso à memória, ele é bem compacto, são poucos testes, mas é só para ver se está tudo funcionando direitinho com o processador. Aí pode passar. Agora a gente vai para a análise do banco de registradores, da implementação, pode passar. Então, isso daí é uma imagem que representa meio parecido como que está na nossa implementação, né? O esquema de registradores. Então, você vê aí que tem o read-write, o clock, o WR, M2R, que é o mem-to-read, eu acho. E tem a saída dos dados, que é dividida em duas saídas de 32 bits. Aí pode pular. Então, aí tem a parte do código do banco de registradores. Aí pode pular. E aí, então, o que é o banco de registradores, essencialmente, né? O que é essa parte do código? Ele é como se fosse o coração do processador, então ele é a memória de trabalho dele. Então, toda vez que o processador for executar alguma instrução, ele vai ter que mexer com algum registrador, parte das vezes, né? E o nosso aqui, ele tem uma feature legal. Além das duas portas de entradas normais, tem uma terceira que é para ver o que está acontecendo dentro do banco de registradores sem atrapalhar com o processamento. Então, o padrão seria 2, mas esse primeiro aí é para inspeção e para debug. Então, tem duas portas padrão, que é o read data 1 e o read data 2, que eles usam a ULA para buscar os operandos RS1 e RS2. É isso. Aí pode passar. Aí tem o mecanismo de leitura. Na verdade, antes disso... Não, beleza, vamos passar para o mecanismo de leitura, porque a porta de inspeção é isso daí que está escrito, ele permite que alguma coisa conectada está usando aquele código possa monitorar o valor dos registradores em tempo real.
Então, por exemplo, se você usasse esse código do processador numa plaquinha FPGA, você conseguiria botar no display, que nem está aí no exemplo. Já o mecanismo de leitura é leitura assíncrona, né? Então, a leitura é um circuito combinacional. Então, isso significa que no instante que o endereço do registrador chega na entrada, o dado dele já aparece na saída, não precisa esperar o próximo clock, porque é um circuito combinacional. E o mecanismo de escrita. Aí, para a escrita, a gente precisa de ordem. A escrita só acontece na borda de subida do clock, né? No rising edge ou positive edge. E isso evita que tenha um caos ali, que a gente consiga mudar o valor do registrador no momento exato que a gente quer e consiga predizer o momento que vai trocar, para não ficar desordenado a escrita com a leitura. Aí pode passar. Tem também a proteção do X0. O X0 ele tem que ser zero, então a gente bota uma trava no hardware para ignorar qualquer tentativa de escrita nele. Então, tipo, a pessoa pode tentar escrever, mas não vai conseguir. Tem a inicialização. Quando a gente reseta o processador, ele não começa no nada, nada. Então, ele já define o global pointer e o stack pointer. E, se eu não me engano, nessa implementação do banco de registradores não tem o global pointer, né? Ele não define o global pointer, mas enfim, para estar definido no reset. E também tem o valor do SP, que ele é inicializado nesse endereço aí, então ele já prepara a pilha, se o usuário quiser botar alguma instrução, usar alguma instrução usando a pilha, ele já pode imediatamente, já começa inicializado com esse valor aí. Aí pode passar. Agora a gente vai fazer a análise do gerador de imediatos, que é a questão 1.3, pode passar. Isso. Aí está o código do gerador de imediatos. Como você pode ver aí também, recebe 32 bits, que é a instrução, e o output é 32 bits também, que é o imediato. De resto, é isso. Tem a parte ali do imediato tipo U. E aí pode passar. Então, o que é o gerador de imediatos, né? A função dele é o seguinte, ele é como se fosse um tradutor de instruções. Ele vai pegar a instrução de 32 bits, vai olhar o opcode e vai montar o número de imediato que está escondido ali dentro do código, dentro do sinal em bits, né? Já estendendo o sinal para 32 bits. Então, ele é puramente combinacional e a única função dele é isso, é receber a instrução de 32 bits. Aí ele lê os 7 bits menos significativos, que seria o opcode, e gera um valor de imediato de 32 bits, com o sinal estendido. Aí, para a lógica, ele usa um módulo 100% combinacional, e ele usa uma estrutura de keys que mapeia os opcodes, como o de load e o de store, o opcode de load e o opcode de store, para fazer a lógica de reconstrução do jeito certo. Aí, para valores suportados aqui, o problema é que o RISC-V espalha os bits do imediato de formas diferentes para cada tipo de instrução. Então, esse módulo só sabe catar os pedaços e juntar tudo, tipo I, S, B ou J. Então, o tipo I, as instruções tipo I, tipo load e imediato e tal, ele pega os bits de 31 até 20 e estende o sinal do bit 31. O tipo S concatena os bits 31 a 25 com os bits 11 a 7 e estende o sinal. O tipo B, ele recombina os bits de 4 campos diferentes e adiciona um zero no final. Esse zero no final é porque os desvios são sempre para endereços pares, né? Então, por isso que tem esse zero no final. Porque o número em binário termina em zero, é um par. E do tipo J, ele também recombina os bits embaralhados entre aspas, né? Que seria o 31, do 19 ao 12, do 20, o 20, e do 30 ao 21, e adiciona um zero no final. Aí, pode passar. Então, esse slide é basicamente o que eu falei no último. Aí, só deixando claro que o RISC-V, ele usa vários formatos, né? Por isso que tem esses quatro formatos diferentes para codificar os imediatos. Então, isso daí é para otimizar o layout dos bits, porque o gerador de imediato precisa saber como que desembaralha. Essa que é a lógica do gerador de imediato. E a conclusão é que é um módulo essencial, né? Então, se o gerador de imediatos ele é ineficiente, então se ele
Se ele não consegue, se essa lógica de desembaralhar não está boa o suficiente, ele vai gerar ali uma latência para o resto do código todo, porque a gente está mexendo com o imediato o tempo inteiro no código. Então, é importante demais aí o gerador de imediato estar funcionando 100%, mesmo com essa lógica complexa aí, que é por causa do ordenamento dos cabos, dos fios, né? Então, pode passar. Olá, eu sou o Pedro e eu vou apresentar o 1.4, a exportação MIF32. Bom, um problema que vai acabar acontecendo se a gente for trabalhar com plaquinhas FPGA, elas não possuírem uma BIOS ou um sistema operacional que carrega os programas na memória RAM durante a inicialização. Então, para a gente conseguir passar por cima, né, solucionar esse problema, a gente vai usar o arquivo MIF, que serve para pré-carregar as instruções e dados inicializados na RAM. Ele especifica o conteúdo inicial de cada endereço de memória e, durante a síntese e implementação do projeto Quartz, são incorporados bitstream de configuração da FPGA. Opa! Aí, como a gente acaba gerando esse MIF, né? A gente primeiro tem que compilar o código, né? Montá-lo. A gente vai lá no file, aí clica na engrenagem, aí vai no menu, dump file, dump memory. O formato do arquivo já deve estar selecionado como MIF32. Os endereços .txt e dados já devem estar configurados corretamente. E depois é só adicionar o nome e colocar na pasta correta. Aqui está mais ou menos as imagens, né, de como é que seria cada uma dessas... Cada um desses botões teria que clicar. E é isso. Boa noite, eu sou Bruno Suxberg e eu vou estar aqui apresentando a parte sobre a ULA mínima, que é solicitada. Então, pode passar o slide, já. O que a questão 5 pede é que a gente implemente uma ULA mínima e realize as operações de add, sub, end, or, set less than e a zero. E é justamente isso, tipo, como é mínima, vai acabar sendo bem simples, elas são bem descritivas. O add vai somar as entradas, né? IA e B, os operandos. O sub, ele vai subtrair o IA menos o IB. O AND e o OR vão comparar bit a bit de cada uma dessas entradas. O set less than, ele vai retornar 1 ou 0, dependendo de qual seja maior. Se o A for menor que B, ele vai retornar 1. E o op null ou 0, ele vai retornar 0 em qualquer um dos casos. A implementação no em Verilog é muito simples. Pode passar, slide. Não. Ué, peraí. Consegue dar um F5 que eu acho que eu adicionei depois. E aí volta. Aí, ela é bem simples. Então, tem os inputs, né? Um dos inputs, ele vai ser o controle da ULA, que vai ser esse de 5 bits. Apesar de serem só 6 operações, né? O input que está aí, ele é de 5 bits porque ele é meio que de uma ULA com mais operações, só que simplificada. Então, acaba tendo essa entrada aí com 5 bits que não vão ser todos usados. E aí tem o IA e o B, e a saída, o result. E aí pode passar. Agora, para o controle né, de qual operação vai ser realizada, tem o controlador da ULA e o bloco controlador que vai ser do caminho de dados em geral do processador. Pode passar. Começando pelo controle da ULA, ele vai pegar o ALUOP, que é uma das saídas da unidade de controle geral, o opcode, o func3 e o func7, que estão na instrução.
E aí, baseado no ALUOP, então esse aí de 2 bits, que tem o caso um, caso 2, caso 3, caso 4, ele vai decidir qual operação vai ser feita. O caso um, que é o 00, ele vai. São para 3 instruções, né? O load word, o store word e o jar. E ele vai sempre ser a operação de add, né? Que ele para calcular o endereço da memória. Já no caso 2, vai ser da operação de branch, que aí ele vai realizar o sub, né? No caso 3, vai ser o caso que ele vai realizar operações com imediato, né? Do tipo I, instruções do tipo I. Então aí ele analisa o resto, os outros dados, né, da instrução para decidir. E, novamente, a implementação disso em Verilog vai ser só caso, se tais bits forem esses, aí realiza tal operação. E o caso 4 ele vai ser para operações tipo R. Aí pode passar. E aí para o bloco de controle, ele vai parecer mais complicado, mas acaba não sendo, né? Ele vai ter como input o opcode, e aí com isso ele vai meio que descobrir o tipo da instrução. E até nos slides de aula tem algumas tabelas verdades, pode ser feita uma tabela verdade para ser verificado o que vai ser cada saída. Então, só, a unidade de controle ela vai ter as saídas do branch, do memory read, do main to read, do ALUOP, que a gente viu no controle da ULA, o memWrite, o AluSource e o regwrite. Então, é só uma questão de definir para cada um dos opcodes como vai ficar essas saídas. Então, é uma implementação, apesar de grande, muito bem simples, né, em Verilog. Aí, próximo. E aí, esse texto aí, ele explica mais ou menos só o que vai ser. Como o módulo de controle, ele vai servir para fazer o caminho dos dados e realizar todas as operações importantes aí do processador. É isso. Olá, boa noite. Eu sou o Caio Silva Nunes e eu vou estar explicando o processo. Pode estar. Dá para escutar agora ou não? Pode passar o slide então para o próximo. Então aqui está o código todo. Então basicamente o que o Uniciclo ele vai fazer, ele basicamente só vai fazer toda a ligação de fios e inicialização de alguns dados. Então ali o input que ele vai receber é o clock da CPU e da memória. Ele também vai receber o botão de reset. E como output, ele retorna o PC, a instrução e o nosso regout, que é o nosso registrador, que foi comentado anteriormente, que é o que a gente vai supervisionar para fazer debug e ver se está funcionando tudo certinho. No início, o processador ele vai só setar uns valores iniciais, né, para o PC, para a instrução e para o meu T0, no caso, que é o regout. E depois fazer toda a fiação. Ele vai determinar, ele vai criar todos os fios que vai precisar, que vai precisar, né, para a gente poder interligar todos os módulos que a gente fez. Você pode ver que ele cria fio para o Funk 3, Funk 7, o APCode, os fios também para os endereços do PC e tudo mais.
Essa parte é só de inicialização e para criar os fios. Depois disso que realmente começa a implementação, né, propriamente dita, né, que ele vai começar a definir os PCs, né, que é uma das partes mais importantes para ver se está funcionando, principalmente por causa das instruções de JAL e de branch e do jump link com registrador. Então ali tem os assigns do PC mais 4, o PC do branch e o PC dos jumps. Então ele faz um assign ali, não é tão complicado, mas é uma continha simples até aí no código. Aí depois tem um multiplexador, esse multiplexador é justamente para descobrir qual vai ser o PC que o processador ele vai retornar, né? Que dependendo da instrução, se é um desvio condicional ou é incondicional, o jump ele vai ter, o PC ele vai ter valores diferentes, né? Aí tem aquele assign ali que tem 4 condições e a última é só o PC mais 4, caso as 3 primeiras não seja nada, não é o que a instrução aqui está fazendo agora. Aí depois tem um always que depende do clock. Ele vai ficar a todo momento na borda de subida da CPU, vai checar o PC, vai dar um assign nele no valor do PC Next, né, que foi calculado antes. Aí depois disso, ele cria os valores agora. É diferente dos fios, é que ele está assumindo os valores agora. Ele vai abrir, vai pegar o nosso input de instrução, qual tipo de instrução, e vai dividir ela, né, no APCode, RD, RS1, RS2, enfim. E depois disso, o código, ele basicamente, o Uniciclo, ele só vai chamar os módulos que a gente criou, né? O gerador de imediatos, o controle da ULA, os registradores. Aí pode passar para o próximo slide. Aqui a parte que está faltando, ó, a ULA em si. E no final ele só vai fazer esses dois MUX para retornar o valor na hora de fazer as simulações. Porque no final da saída da aula tem um MUX que ou a gente vai pegar o valor e vai retornar para o banco de registradores, ou a gente vai pegar esse valor e vai retornar para o regout. Aí ele faz essa lógicazinha, que são esse assign aí no final. Aí depois tem as memórias, né? Elas recebem ali o clock da memória e tudo mais. E o código em si, ele é só isso. Aí pode passar para o próximo. Agora a gente vai falar sobre os requisitos físicos do nosso processador, né? Pode passar. Aqui a gente fez o timing, a simulação temporal no Quartz, para a gente poder saber se os valores de setup e hold estão sendo cumpridos, né? Nessa simulação foi usado uma frequência de 25 nanosegundos, tá mais ou menos um pouco, acho que é 40 MHz, se não me engano. Dá para ver que o tempo de setup e hold deram positivos, então eles estão sendo cumpridos. E que a frequência máxima do processador foi de 42 MHz. Se eu fosse para fazer essa simulação com um clock menor que esse de 25, provavelmente o tempo de hold ou de setup iam dar negativos, porque ia passar da frequência máxima do processador. Aí pode passar para o próximo. Aqui a gente vai fazer as simulações em waveform, para realmente ver se o CPU está funcionando corretamente. Aí pode passar. Essa daqui é a simulação funcional. O clock está em 25 nanosegundos, não tem como ver, ele é o clock e o clock div, que é o dobro. As instruções PC indo de 4 em 4. As instruções que a gente colocou na memória também estão ali. Tem o regout certinho. Basicamente é isso aqui. Aí pode passar para o próximo. O próximo é atemporal, então a gente já vê claramente esses. Não sei dizer o que seria, não sei, são tipo irregularidades entre as subidas de clock, né? Como é temporal, né? A gente não vai ser bonitinho a, a troca de valor, né? Ele vai ter sempre esses ruídos, assim, mais ou menos, entre as trocas de valor. E por fim, a última simulação que a gente fez, aí pode passar, é a simulação com um clock menor do que
maior do que o processador ia aceitar, né? Um clock de 15 nanosegundos, que ia dar uma frequência bem maior do que o processador aguenta. Dá para ver claramente que o valor do Regout está completamente nada a ver. Todos os valores eles estão quase que corrompidos, não condizem com o esperado, né? Dá para ver que o Regout tem um valor muito esquisito ali no final. E, em geral, é isso. Essa é a implementação completa. Vou parar de gravar, então. Alguém mais tem alguma coisa para falar? Pode parar? Beleza, então, parando de gravar.